Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Aqui é a Gabi, do Gabi Carvalho Crochê, e hoje eu vim ensinar para vocês o passo a passo desse lindo porta-joinha, ou, porta-treco. Serve para chave do carro, moedas, para colocar as joias, Enfim, para várias funções, até para balinhas, Quem tem comércio pode colocar cartão também. Então, assim, é uma peça super versátil. Olha que amorzinho. Eu usei aqui um fio laranja e um fio mescladinho junto. E fiz esse detalhe do lacinho em juta, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai utilizar hoje? Eu vou usar esse fio residual laranja. Esse outro fio residual também no mescladinho. Vou usar aqui uma agulha número 8, que condiz com a espessura do meu fio, tá? Vou usar uma agulha um pouquinho menor para fazer os arremates, mas se você preferir, você pode usar também uma agulha de tapeceiro. Vou utilizar a minha tesourinha e já deixei pronto aqui o nosso lacinho de juta, tá? Que é para finalizar no nosso porta-joias, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é a primeira coisa que eu faço, Eu preparo aqui o meu material. Fio residual eu gosto de desenrolar um pouco já, esticar ele e já dar uma olhadinha, porque às vezes tem diferença de espessura, então eu já vou estar preparada ali para em que momento eu vou ter que emendar. Então, eu já deixei um pouquinho do meu fio aqui desenrolado, já estiquei ele, Dei uma esticadinha para ele ficar mais ou menos na mesma espessura. E agora eu vou iniciar com o círculo mágico, Coloco os 3 dedos, faço a volta, viro. Aí eu vou com a minha agulha, passo embaixo do primeiro fio, por cima do primeiro e puxo, tá? Aqui eu já vou ter a minha primeira laçadinha no meu círculo mágico, olha aí. Deixa eu colocar pra cá pra não confundir no fundo. Gente, eu vou colocar 8 pontos baixos dentro desse círculo mágico, então aqui eu já tenho meu primeiro, Então, eu entro com o segundo, o 3, opa, 4, 5, 6, 7 e 8. Importante, não precisa apertar muito, tá? Essa primeira carreirinha aqui, ela já fica meio apertadinha, então não precisa apertar muito, tá? Ó, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, o primeiro não tem a laçadinha de cima, então se eu tenho 7 laçadinhas aqui é porque tem 8 pontos dentro do anel mágico, então tá certinho, tá? Eu vou dar uma puxadinha aqui, vou tirar minha agulha e vou fechar o meu círculo mágico com esse fio que ficou aqui, ó. Puxa ele, ó. E aí, dá uma ajeitadinha, na nossa bolinha aqui. Deixa pra trás aqui esse fio que a gente vai arrematar depois. E aí, aqui eu vou fazer o fechamento invisível. Tá, eu voltei aqui, ó. Nosso primeiro Vzinho, Temos aqui essas 2 alcinhas em cima dele, certo? Então, eu vou colocar aqui a minha agulha de trás pra frente. Vou puxar minha laçadinha lá pra trás, dessa forma. Aí, eu vou procurar aqui o meu primeiro pontinho, ó, vou inserir no V e vou jogar a agulha lá pra trás. Aí, eu vou enganchar a nossa laçada nela. Vou pegar o fio do rolo e vou trazer pra frente, dessa forma, tá? Essa primeira carreira aqui, a gente fez 8 pontos. Na segunda, a gente tem que ter 16, porque é só aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos dentro de cada Vzinho. A gente vai trabalhar com o ponto centrado agora, tá? Então, eu vou fechar aqui o primeiro. Vou colocar no mesmo lugar, vou puxar meu fio, ó. E vou fazer o segundo. E dentro de cada Vzinho desse, eu vou fazer 2 pontos, tá? Porque essa carreira aqui é só aumento. Então, vou fazer aqui mais um, pra vocês verem, ó. No total, tem que ter 16 pontos no final da carreira, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos dentro de cada ponto de base aqui e já volto pra finalizar com vocês. Voltei aqui, já com a nossa segunda carreira finalizada, 2 pontos dentro de cada ponto de base, totalizando 16. Fiz aqui o último, vou soltar aqui um pouquinho meu fio. Venho aqui no nosso primeiro ponto, em cima tem as 2 correntinhas, eu vou inserir a agulha de trás pra frente, vou puxar a laçada lá pra trás,
pra gente fazer novamente o fechamento invisível, ó, tá? E aí, a gente vem aqui no nosso primeiro Vzinho, embaixo da laçada, insere a agulha, passa essa laçadinha, regula aqui o fio, né, pra não ficar muito grande, ó, tá vendo? E puxa o fio pra frente. Feito aqui o nosso fechamento invisível novamente, agora nós vamos para a terceira carreirinha. E última da nossa base, tá? Se você quiser o seu porta-joia maior, é só fazer mais carreiras aqui na base. Mas como eu quero ele pequenininho, então, vou para a terceira carreira. Como que vai ser agora? 2 pontos sozinhos e um aumento, ó. Um ponto sozinho, mais um ponto sozinho. E no terceiro eu vou fazer um aumento. Pode deixar o ponto soltinho, não precisa fazer muito apertado, tá? Olha lá. Então, eu fiz 1, 2 sozinhos e um aumento. E vou repetir essa sequência até o fim dessa carreira, ó. 1, 2 sozinhos e um aumento. Vou fazer aqui até o final, tá? E volto pra finalizar com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da minha terceira carreira, que a gente tá fazendo, né, 2 pontos sozinhos e um aumento. Quando você chegar no final, você vai perceber que a conta não vai bater. A gente, no penúltimo ponto aqui, tem o aumento, né, tem 2 pontos. E aqui a gente teria que fazer, né, mais 2 sozinhos pra depois ter o aumento de novo. Mas não vai bater porque a carreira anterior tem 16. Isso não tem problema, não vai interferir na estrutura da peça e nem no formato, tá? Então, você pode aqui fazer no penúltimo ponto os 2 pontinhos, que é o aumento, um sozinho e fechar a sua carreira, que não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou fazer aqui mais um pontinho junto com o primeiro. Ó. Porque eu gosto assim e eu acho que ele não fica tão... A peça fica um tiquinho maior também. Então, aqui ficou o aumento no penúltimo ponto, um sozinho e um aumento. E aí, né, fecha aqui a carreirinha e segue a sequência, não vai interferir. Esse aumento aqui é opcional, você não precisa fazer, tá? Se quiser só finalizar aqui e fechar, tá tudo certo também, tá bom, gente? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer o fechamento invisível, porque agora eu vou fazer a troca de cor. Eu vou usar o nosso fio mesclado, que é pra dar o detalhezinho, esse detalhezinho aqui embaixo da nossa peça, ó, tá? Se você quiser fazer todo da mesma cor, aí você não precisa finalizar aqui o fio, tá? Você pode seguir com a mesma cor. Como eu vou trocar, então eu vou cortar o meu fio com uma sobrinha. Ó. Eu vou puxar todo ele da agulha, tirar ele todo da agulha. Vou usar aqui agora a nossa agulha um pouquinho menor, que é uma número 4. Vou inserir aqui como se eu fosse fazer o fechamento invisível, nas 2 alcinhas aqui do primeiro ponto. Vou puxar esse nosso fio lá pra trás. Ó. Aqui, se você virar a peça, você vai ver que tem 2 laçadinhas aqui, ó. Eu vou inserir a minha agulha de trás pra frente aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. Ó lá. Vou puxar esse fio lá pra trás de novo. Assim vai estar o fechamento aqui invisível. Ó, aí dá uma ajustadinha pra ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho de todos os pontos, tá vendo? E tá feito o nosso fechamento invisível, não dá pra ver onde começa e onde termina, né? Esses 2 fios aqui a gente vai arrematar depois, por enquanto eu vou deixar eles aqui, tá? Então, agora a gente vai passar pro nosso mesclado. Que é uma cor super bonitinha, você pode usar aí a cor que você quiser, né? Usar a criatividade. Vou pegar aqui a minha agulha. Eu vou escolher aqui um lugar longe desses 2 arremates, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou começar aqui assim, ó. Eu vou inserir nas 2 alcinhas e vou trabalhar agora com ponto baixíssimo. Então, eu vou puxar o meu fio aqui pra frente da peça, ó, dessa forma. Deixo aqui uma folguinha, que depois eu vou arrematar. E vou trabalhar com pontos baixíssimos na volta dele todo, ó. Tá? Não precisa apertar muito o ponto, bem soltinho, bem leve, que é pra peça depois não emborcar, não ficar repuxando, né? E aí, faço aqui os meus pontos baixíssimos na volta da pecinha toda.
Lembrando, tá, gente, como eu falei, se você quiser fazer a peça toda na mesma cor, é só seguir fazendo com o mesmo fio, não precisa trocar o fio, né? Também fica bem bonitinho. Aqui eu quis trazer esse detalhe até para mostrar para vocês que a gente pode aproveitar, né, as sobrinhas de fio também, para fazer composições bem lindas, né? Olha aí. Já vou finalizando aqui. Faço aqui o último, ó. E aqui, eu vou cortar novamente o fio com uma sobrinha, ó. E vou finalizar. Puxo novamente aqui da agulha. Pego a minha agulha menor. Vou passar aqui dentro dessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Vou levar meu fio lá pra cima, ó. E agora aqui, eu vou vir nesse primeiro ponto laranja, que é o que tá aberto, né, ó. Vou inserir a minha agulha e vou passar a agulha por dentro do primeiro baixíssimo também aqui, ó, tá? Então, ó, ficou dentro do primeiro Vzinho laranja, que é onde tá aberto o ponto, e dentro desse aqui também, tá? E aí, eu puxo o fio lá pra trás. Ó, dessa forma, eu finalizei aqui. Dá uma ajustadinha pra ficar igual aos outros, ó. Ficou invisível. E aqui atrás eu tenho aqui os arremates pra fazer agora, tá? O que eu vou fazer? O nosso buraquinho aqui do meio ficou um pouquinho aberto. Então, eu já vou pegar ele aqui e vou puxar um pouquinho. Com cuidado pra não arrebentar, tá? Já ficou mais fechadinho, ó. E agora, eu vou arrematar todos esses fios. Eu vou pegar minha agulha menor aqui e vou puxar eles por dentro de uns 4 pontinhos aqui, ó. Vou puxar aqui, né? Esses aqui também. E aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês os arremates. Voltei. Finalizei aqui meus acabamentos, tá? Ó, puxei os fios pra dentro dos pontinhos e cortei. E aí, fica assim, bem perfeitinho. Parte de cima do nosso porta-joias, tá? Como que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou virar ele, né? Coloca assim na mesa, que você vai saber que a gente vai subir agora, tem que ficar no teu apoio, essa parte colorida aqui, né? Que tem os pontos baixíssimos, e pra cima, dessa forma que a gente consiga pegar duas alcinhas, uma laranja e uma do mescladinho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou inserir a minha agulha em um laranja e um mesclado, ó, tá? Duas alcinhas. Vou pegar aqui o meu fio laranja novamente. Puxo pra frente. Deixo aqui uma folguinha que eu já vou prendendo, né, na peça mesmo. E vou começar a minha subida. Ó, dou uma alturinha, né, no primeiro ponto. Vou ajustar mais um pouquinho. Ó, primeiro pontinho de subida. Puxa esse fiozinho que tá cortado pra cá, pra ele ir prendendo no meio do fio. Então, como é que eu vou fazer, ó? Insere a agulha nas duas alcinhas, uma laranja e uma branquinha ali. Passa o fio por cima da agulha e puxa o fio do rolo, ó. Assim eu já vou prendendo e arrematando ali aquele fio solto, tá? Essa primeira carreira é bem soltinha, tá, gente? Ó, da altura, ponto bem solto, fio bem soltinho. Porque se você apertar muito, né, ele tende a ir pra dentro, ele tende a emborcar a peça. E aí não fica bonito. Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha primeira carreira de subida, prendendo aqui o meu fio, arrematando aqui o meu fio, ó, já vai terminar aqui, ó. Pronto, ó, o meu fio ficou todo por dentro dos pontos, tá? E agora, eu vou seguir fazendo essa primeira carreira assim, até o final, não tem mistério, só pegar ali, ó, a alcinha laranja e a colorida, puxar o fio da altura e fecha bem soltinho o ponto. Vou finalizar aqui essa carreira e volto pra fechar com vocês. Então, finalizei aqui a minha primeira carreira de subida, ó, tá? Fiz ela todinha. Cheguei aqui no meu último ponto, fiz ele. Aí, eu vou dar uma esticadinha aqui na minha laçada. Vou vir aqui, temos o nosso primeiro Vzinho do primeiro ponto. Em cima dele tem essas duas laçadinhas, né? Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, de trás pra frente. Vou puxar essa laçada lá pra trás.
E aí, gente, ó, aqui eu tenho só a parte da frente fechada, né? A parte de trás tá aqui. Então, eu vou inserir aqui no meio do Vzinho, porque vai ser ponto centrado também. Vou encaixar aqui a minha laçada na agulha, ó, dessa forma. Só que eu vou dar uma ajustada no fio pra não ficar muito grande, ó. Puxa aqui um pouquinho, puxa aqui um pouquinho. Pra ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho dos outros, né? E agora sim, eu venho aqui com o meu fio e puxo ele pra frente, dessa forma. Pronto, já saiu aqui no meinho, temos o primeiro ponto da nossa segunda carreira de subida. E aí, aqui a mesma coisa, eu vou dar altura, vou fechar o ponto e vou começar a minha segunda carreira. Bem simples, insere no meio do ponto, dá altura e fecha. Insere no meio do ponto, dá altura e fecha. E vai ser isso aqui a carreira toda, não tem aumento, não tem diminuição. Só cuidar para deixar os pontos soltinhos, todos na mesma altura. E é a nossa última carreira de subida, para depois a gente finalizar com pontos baixíssimos nessa cor de novo, tá? Então, eu vou fazer aqui até o final, um ponto em cima de cada ponto e volto para finalizar com vocês. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, tá? Vou cortar agora o meu fio. Lembrando que se você vai fazer todo na mesma cor, não precisa fazer esse arremate aqui, é só seguir, tá? Então, eu vou deixar uma folguinha, vou cortar meu fio laranja, que agora eu vou entrar com o colorido, né? Vou puxar aqui ele todo, pego a minha agulha, né, um pouco mais fininha. Novamente, a gente vem aqui, ó, em cima do primeiro ponto, nessas duas laçadinhas de trás pra frente, e puxa o fio lá pra trás, dessa forma. Vou virar aqui pra vocês verem melhor, ó. Aqui tá aberto, tá? Então, eu vou inserir aqui, ó, nessas duas laçadinhas, né? Dessa forma. Ó. Aqui tá o fio aberto, né? Eu vou inserir nas duas laçadinhas desse aqui, que é o último, e vou puxar o fio lá pra trás de novo, tá? Dou uma ajustadinha aqui pra ele ficar do mesmo tamanho dos outros, né? Nem maior, nem menor, ó. E tá feito aqui a nossa finalização do laranja, vai ficar esse fio aqui, e eu vou puxar ele aqui pra dentro dos pontos depois, e vou arrematar ele aqui, tá? Vou deixar ele aqui por enquanto. E agora eu vou entrar com o ponto baixíssimo com o meu fio mescladinho de novo, que é pra ele ficar combinando com a parte de baixo ali, né? Então, aqui eu desenrolo um pouquinho do meu fio. Como aqui eu já vou ter um arremate, eu não gosto de deixar todos os fios próximos pra não precisar arrematar tudo no mesmo lugar, que às vezes fica um pouco grosseiro. Então, eu vou andar um pouquinho aqui. Ó, tá aqui o nosso fio, eu vou começar aqui assim, mais ou menos, tá? Então, eu vou inserir aqui, ó, nas duas primeiras alcinhas em cima, em qualquer ponto, né? Pode escolher ali o lugar onde você quer começar. Vou pegar o meu fio e vou puxar pra frente. Lembrando de deixar uma pontinha pra finalizar depois. E agora, gente, só fazer pontos baixíssimos, ó. Insere a agulha, puxa e passa direto na laçada. Insere lá, puxa o fio e passa direto na laçada. Deixa bem soltinho também, não precisa apertar pra ele não puxar a peça. Ó, a mão bem leve, o fio soltinho, né? Fica delicado, a peça fica com o formato mais bonito. Vai dando uma ajeitadinha na sua peça. Sempre com carinho, com paciência, né? Trabalho artesanal não é um trabalho para ser feito com pressa, de qualquer jeito. Se vê que não tá ficando legal, desmanche e faz de novo. Esse vai ser o diferencial, né? Que vai fazer o seu cliente querer a peça ou não, tá? Então, eu vou finalizar aqui essa carreira de pontos baixíssimos. Vou arrematar com vocês e depois vai faltar só o nosso lacinho. E aqui já tá praticamente pronto o nosso porta-joias, tá? Lembrando, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, que se você quer a peça maior um pouquinho, é só você aumentar mais carreiras na base, tá? Você pode aumentar mais uma, duas carreiras, que aí vai ficar um cachepozinho maior. Ó, vou fazer aqui o último ponto. Cheguei aqui no meu último ponto baixíssimo. Vou cortar o fio novamente também com uma sobrinha. Olha lá. Aí, agora eu vou puxar aqui da agulha de novo e a gente vai fazer aquele fechamento invisível. Coloca apenas aqui no fio mesclado, nas duas alcinhas, ó, tá? Essas duas da frente. Puxa o fio lá pra cima.
Se esticar demais, dá uma ajeitadinha. Agora, a gente vem aqui nessas duas primeiras alcinhas ali do laranja e dentro do primeiro baixíssimo amarelo ali, ó, tá vendo? E puxa o fio lá pra dentro. Ó, aqui a gente dá uma ajustada. E esse aqui ficou meio soltinho, é só a gente ajustar o fio lá do início, ó, tá? Então, pronto. Ó, tá feito o nosso fechamento invisível. O que eu gosto de fazer aqui? Se eu só arrematar um fio pra cada lado, vai ficar laranja aqui, né? Não vai ficar a cor do mesclado, como ficou em todos os pontos. Então, eu vou dar um lacinho aqui, ó, sem apertar demais, tá? Suficiente pra ficar assim. E agora sim, eu vou arrematar esse fio aqui por dentro, esse fio aqui por dentro dos pontos, e esse laranja também, que ficou aqui, ó, por dentro dos pontos, tá? E aí, eu já volto pra mostrar a pecinha pronta e a gente finalizar com o lacinho. Enquanto a minha cola tá esquentando, queria mostrar pra vocês, ó, já fiz aqui os acabamentos, já escondi os fios, tá? E arrematei. O que eu gosto de fazer, né, na peça? Eu gosto de dar um carinho nela depois que ela tá pronta, né? O que eu faço? Eu venho aqui pontinho por pontinho, ó, e dou uma ajeitadinha. Dou uma puxadinha, ó, pro Vzinho deles ficar bem perfeitinho, né? Olha aí. Esse aqui de baixo também, se você achar que precisa, dá uma puxadinha nele, ó. De leve, né? Vai ajeitando a sua peça. Se vê que ficou meio pontudinha, meio bicuda em algum lugar, ajeita também o formatinho pra ficar mais redondinha. Esse aqui é um carinho, gente, que vocês podem fazer na peça de vocês, que não custa nada. Deixa a peça mais bonita, ó. Realça mais os pontos, tá? Ó, cheguei aqui já do outro lado. Dá uma ajeitadinha na peça. Olha aí que graça que ficou. Nosso porta-joinha. E agora, eu vou colar o lacinho de juta que eu fiz. Olha aqui que bonitinho. Então, eu vou escolher aqui o lado, né? Esse lado aqui tá bonitinho, gostei dele. Vou colar. Você pode usar a cola quente, tá? Ou você pode usar, se você preferir, a cola universal, que é aquela cola líquida. Nesse caso aqui, eu vou usar a quente, porque eu tô sem a outra. Então, eu vou utilizar a que eu tenho aqui no momento, tá? Então, pego aqui meu lacinho. Passo aqui uma colinha atrás dele, né? Não precisa exagerar, só o suficiente pra prender. Venho aqui no meio do meu pontinho, ó. Coloco o lacinho. Segura ali uns segundinhos, né? Olha aí. Ai, gente, ficou tão fofinha essa peça. E como eu falei, ela serve pra tantas funções, né? Porta-joia, porta-treco, aparador, pra balinha, cartão de visita, o que vocês quiserem. Pra presentear alguém. Olha que graça ficou. Que amorzinho, né? E tá pronto o nosso porta-joinha. Olha aí, ó. Que coisa mais fofa. Vocês podem fazer numa cor só, como eu falei no início do vídeo, ou em duas cores, que fica bonito igual. Vocês podem vender também. Eu vou deixar na descrição do vídeo a medida que ficou, quantidade de fio que eu usei, tá? E a minha sugestão de valor para venda, que é a venda que eu faço aqui, mas isso varia muito de acordo com o preço que você paga no material e o tempo que você demora para fazer, tá? Mas é a sugestão de venda de acordo com as minhas especificações aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já se inscreve aqui no canal, que é para não perder nada. Eu espero que logo logo tenha mais passo a passo aqui para vocês. Um beijo grande, já deixa seu like, já me conta nos comentários se você gostou. E qualquer dúvida eu tô à disposição, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.